Começa agora Podcast Brasil Promotion, uma conversa sobre marketing, varejo e negócios. Realização Bravo Comunicação e Estúdio Ecos. Muito bem, começando o segundo episódio do primeiro dia da Brasil Promotion edição 2024, com esse projeto inédito, é o primeiro podcast da feira e graças a gente, né, tivemos aí uma certa participação, induzindo o pessoal da feira a produzir esse podcast e é claro, estamos aqui com convidados especiais, tivemos o primeiro episódio e o segundo não vai ser menos importante, com convidados mega especiais. Eu vou dar só uma palhinha aqui do que a gente vai falar, isso me interessa muito, vou ter uma aula literalmente falando, que seria sobre a inteligência artificial como estratégia criativa. E é claro, estamos com convidados aqui da ESPM, começando com o Marcelo Hermini, que também é palestrante, fizeram a sua palestra aqui na plenária da Brasil Promotion, edição 2024, e também com o senhor Marcelo Pimenta, que é um grande atuante aí nas mídias sociais, conhecidíssimo, se você não conhece, vale a pena conhecer. Agradecendo a presença de vocês, começando com o Marcelo Hermini, queria que você fizesse a sua apresentação e depois a gente falar dessa super novidade aí, dessa parceria com a ESPM e a Brasil Promotion. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sou Marcelo Hermini, coordenador da pós-graduação Trade Marketing da ESPM e cuidador do Hub de Trade Marketing, a escola fundada há 70 anos por publicitários para gerar executivos para as agências que surgiam no Brasil. Ela mantém a tradição de gerar cada vez mais profissionais para o mercado e está muito perto dele. E o Hub de Trade Marketing é essa preocupação, da gente estar oferecendo vários cursos, são mais de 30 iniciativas de cursos de curta duração, mais a pós-graduação, que vai preparar os executivos para o mercado, uma demanda crescente de profissionais nessa área. O marketing bem consolidado, organizado, e trade de uns 30 anos para cá tem recebido atenção e cada vez mais estratégia. Algumas empresas têm a visão do passado de um trade tático, mas o trade hoje ele tem uma viés de criatividade, de inovação e de informações como fonte de referência para suas decisões. Nós estamos celebrando nesse momento, nesse evento, uma parceria com a Brasil Promotion. Teremos aí uma série de novidades acontecendo, spoiler, alarme de spoiler. Legal. De cursos, parcerias e uma série de coisas que vão ser muito ricas para o mercado, numa empresa tão consolidada como eles são, como a Brasil Promotion e a SPM, que tem tradição nesse contexto. Bela parceria, hein? Então você fique atento, porque novidades fresquinhas chegando para você. E é claro, não poderia ser diferente, mais um convidado mega especial, estou falando, é claro, do Marcelo Pimenta, também da SPM. Eu queria que você fizesse as honras da sua apresentação. Obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu sou muito orgulho professor da SPM, um ambiente que propicia que a gente sempre esteja renovando novos cursos. Hoje o papo aqui é sobre inteligência artificial. Se fosse há meia dúzia de anos atrás, provavelmente a gente estaria falando de startups. Exato. Se a gente fosse 10 anos atrás, a gente estaria falando de marketing digital, ou seja, a nossa atividade na área da comunicação, da promoção, do marketing, nas vendas, ela vem se renovando com novas tecnologias, novas formas de cativar, de atender o consumidor, e hoje a bola da vez é a inteligência artificial. Exatamente. E em paralelo à experiência do cliente, né, UX, enfim, eu acho que isso está muito atrelado, né, a experiência do cliente com o marketing. E para começar, vou dar um breve resumo aqui. A inteligência artificial, conhecida como IA, está revolucionando a forma como as empresas criam e entregam valor, não preço. Neste episódio, vamos explicar então com esses especialistas como a IA pode ser utilizada como uma ferramenta estratégica para impulsionar a criatividade e a inovação. Para começar, uma pergunta simples, acho que para vocês, né, que dominam essa área. Como a IA pode auxiliar na geração de ideias inovadoras, é meio redundante, né? E na resolução de problemas complexos? Falando aqui, começando com o Hermínio, então. Na verdade, tem muito recente quando você fala de que o mercado está percebendo IA. Mas os primeiros textos IA foi de 1950. Os primeiros livros, publicações que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. E cada vez mais próximo do mercado, porque até então estava limitada às bases acadêmicas. Né? O que acontece é que agora o mercado percebeu que é uma ferramenta para otimizar processos repetitivos, melhorar a performance das empresas e das pessoas
e tem criado novas carreiras, como adestrador ou professor de IA. Porque o grande segredo disso é você saber fazer as perguntas corretas. Exato. O Pimenta vai explicar com mais detalhes. Então, é uma rota sem fim, é um universo aberto, não tem limitação, e cada vez as empresas vão descobrir a aplicação desses nos seus processos de estratégias e na execução dos seus planos de comunicação e produtos. Se você me permite, você vê que ideias inovadoras não é uma redundância. Não mesmo? Né? Porque as ideias, elas estão no ar, e você pode ter umas ideias que são meio que malucas, ou ideias que não fazem sentido. Então, quando as ideias elas são inovadoras, é porque elas foram percebidas como importantes por alguém, né? Então, tipo, um sorvete ficou mais saboroso, ficou mais bonito, ficou mais barato, foi um atendimento mais rápido. Então, algo chamou a atenção do consumidor para que ele considerasse que ela fosse inovadora. A segunda questão que eu acho que é interessante entender por que a IA vem ganhando esse destaque, né? Porque além dessa evolução histórica, como o professor Hermínio falou, você tem hoje uma confluência de tecnologias que gera a inteligência artificial generativa, ou seja, a inteligência artificial hoje gera texto, elas geram imagens a partir de uma base de dados praticamente infinita, a gente pode dizer. Ela não é infinita, mas é como o universo, é muito próximo ao infinito, que a gente não encontra os limites de tanta informação que hoje tem disponível. E hoje, se você entende que você ter ideias significa você ter um repertório, né? Então, você vai nos lugares que você visitou, nas músicas que você ouviu, nos livros que você leu, e isso serve como matéria-prima para você ter ideias. É assim que o ser humano tem ideias, né? E se você for ver que a inteligência artificial tem esse repertório praticamente infinito, você vai ver que o número de ideias que você pode gerar é muito maior. Mas, claro, você precisa entender as palavras, né, o repertório, o prompt, que a gente chama, né, o comando, ele tem que ser certo, porque o vocabulário que você precisa ter, ele tem que ser amplo. Então, a pessoa que leu mais livros, que teve mais experiências, que ouviu mais podcasts, que teve essa capacidade de ampliação das suas referências, ela provavelmente vai tirar um resultado muito melhor da inteligência artificial daquela pessoa que é rasa e que só faz comandos muito simples. Geralmente é uma questão de velocidade. Exato. Porque quando a gente imaginava tempos atrás que tinha que projetar uma peça, um brinde, uma lâmina de comunicação, às vezes o pessoal talvez não lembra, tal pestap, né? Fazer o tal pestap. Exato. Demorava, fazer um anúncio de jornal demorava dias, naquelas coisas. Hoje, com 2, 3 comandos já programados, você faz isso em minutos. Então tem uma questão de velocidade que vai trazer um modo diferente das coisas acontecerem. Eu sempre gosto, nesse momento, de dar um exemplo do meu pai. Meu pai era vendedor e fazia uma região do Vale do Paraíba, chegava lá para vender o produto dele, trabalhava com queijos, né? Assim, vai pegar no meu pé porque eu adoro queijo. Nossa, 2. E aí, o cliente dele falou, ô italiano, tudo bem e tal? Será que você consegue um desconto para mim? Ele falou, tá bom, eu vou ver com o meu chefe. Aí ia, um mês depois ele voltava, não conseguiu os 20 que você queria. Mas nem 10? Ah, 10 talvez. Aí ia lá, voltava, consegui 5. Tá bom, então me manda. Ou seja, era um processo lento, de idas, vendedor viajante e tal. Hoje você senta diante de um cliente, ele te faz uma pergunta, se você não respondeu, se não trouxer uma solução de segundos, né, não funciona. Quem trabalha com criatividade atende empresas, né, a pessoa de agência aqui, as perguntas que nos fizeram ali. Antigamente você ficava tendo que tangibilizar pro cliente, olha, vai ser uma peça assim, vai ser um designer assim, aí rabiscava, o criativo rabiscava. Aí você fala, vai ser vermelho. Aí quando você levava, ele falava, isso não é vermelho, isso é magenta, não sei o quê. Hoje, com a formatação correta, você já leva um prompt pronto, você preenche aqueles dados em segundos, você fala, é isso que você vai querer? Aí você parte uma finalização. Então, tem uma questão que não dá para se esquecer, que bem planejado, bem preparado,
A velocidade vai fazer a diferença em relação a você como executivo e a sua empresa em relação ao mercado. E dá para você adestrar também a inteligência artificial para que ela pense como você, né? Criar a sua personalidade dentro da inteligência artificial. São as novas carreiras, né? Exato. Que é o adestrador de inteligência artificial, aquele cara que vai ensinar a inteligência artificial a ser mais assertivo. Falando nisso, a gente vai pegar um gancho. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios e também as limitações da IA, né, nessa área da criatividade? Porque a gente vê muita gente, como vocês já destacaram, fazendo prompt de uma forma incorreta, a questão do vocabulário é importantíssimo também. Então, como é que a gente pode tratar esses dois parâmetros, assim vamos dizer? Eu acho que a primeira questão é você valorizar essa cultura geral, vamos dizer assim, que você às vezes deixa para trás. Então, essa história de você entender os princípios da física, da química, da história, da literatura, da língua portuguesa, da língua inglesa, né, das artes, isso é tudo muito importante que você tenha esse repertório. Aquela pessoa que não lê, que vê novela, que fica navegando no Instagram, na sua bolha, né, provavelmente vai ter um vocabulário muito mais limitado e não vai conseguir entender que a arte, desde a idade rupestre, lá em que os homens elas desenhavam na caverna, até hoje, você deve ter tido aí uns 70, 80 movimentos artísticos, cada um com as suas características, cada um com o uso diferente das técnicas, das tintas, dos pincéis, da forma como a representação era realista, depois ela ficou surrealista, ela cubista, impressionista. Então, só para falar dos grandes nomes, então esse tipo de repertório, ela vai fazer a diferença na hora em que a pessoa precisa pedir, dar o comando para que a inteligência artificial gere. Então, acho que a primeira resposta aí é você entender que você precisa estar alimentando o seu cérebro com qualidade para ter uma matéria-prima que seja capaz de dar respostas interessantes. E o segundo talvez seja o desenvolvimento do próprio pensamento crítico, porque tem enquanto eu ouvia vocês falando, eu queria lembrar, né, que a gente está praticamente, por mais que seja a IA lá em 1950, você tem na internet artificial generativa, a gente está engatinhando. Né, quase na pré-história. Então, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né, esse podcast vai estar no ar. Pode ter certeza que as pessoas vão estar rindo do que a gente estava fazendo em 2024 com IA generativa. Né? Esse avanço ele vai ser muito grande nos próximos anos. Então, isso tem que dar uma veste de humildade da gente entender que hoje, quando a gente tem na escola cursos de IA, não é porque as pessoas já vão e elas podem já ter benefícios hoje, mas o mais importante é elas estarem preparadas para o amanhã. Entender que essa lógica nova está chegando e que elas vão precisar incorporar essa lógica e misturar com aquele conhecimento, vamos dizer, tradicional, antigo, seja o jeito que você quiser, né, mas que é essa cultura geral de você entender quem são os autores, entender como são os lugares, né, a importância de viajar, a importância de ser curioso, de querer, né, algo acontece na sua frente, por que isso aconteceu, né, por que está por trás desse fenômeno. É esse tipo de curiosidade e de aumento do repertório é que vai estar criando profissionais que sejam capazes de aproveitar essa tecnologia. E uma coisa que eu sempre um paralelo, né? Novidades como essa, inovações como essa, né? Muitas vezes surgem na sociedade e há quem fala, puxa, isso é interessante, vou embarcar, e alguém fala assim, não sei se é interessante, isso não vai colar. Né? Se a gente for lembrar do rádio, quando surgiu a televisão, as pessoas falavam, né? vai acabar com o rádio e tudo mais, tal, né? E o rádio conseguiu se reinventar. Tá? Aí quando surgiu essas plataformas de música, né? Vai acabar com o CD e vai acabar com o rádio. Vinil, né? Saudoso vinil. O rádio tá lá, né? Utilizando as plataformas. Então,
Os programas de rádio que a gente conhecia, agora tem transmissão ao vivo. Você assiste o programa de rádio, né? E atinge lugares, pessoas onde a gente nem imaginava. Exato. Há várias tecnologias em relação a isso. A gente sabe da história de quem inventou o mouse, a gente sabe a história de uma grande corporação que falou, não, no computador pessoal ninguém vai ter na casa dele. Tem várias histórias por aí. Essa, até aproveitando a fala que o professor Pimenta fez agora na fala dele, né, na palestra dele, há quem diga, né, há quem pense que isso não serve para mim. Talvez não sirva, né? Talvez muitas das profissões que nós enxergamos hoje não existirão mais. Exato. Isso quer dizer que você precisa refazer. Fabricante de chapéu que não virou fabricante de boné, morreu. Exato. Então, eu acho que isso é mais uma delas. Blockbuster, né? Exatamente. E como nós somos uma escola de negócios voltados a isso, a escola procura sempre estar antenada com o que está acontecendo. Né? Sempre é um passo à frente para produzir estudantes com competências, capacidades acadêmicas suficientes para oferecer ao mercado. Em cursos de graduação, pós-graduação, MBAs, Master, mestrado, doutorado, né? Vamos dizer assim, numa estrutura que se complementa. Isso permite que o lifelong learning é efetiva a todo momento, e a gente sabe que só pode contribuir. Então, quando você traz uma inovação como a inteligência artificial generativa, a criatividade em relação a isso, por trás de nós tem uma série de empresas que falam, gere que nós vamos contratar. Isso. Capacite essas pessoas, porque a gente valoriza uma escola que tem esse viés de capacitação no nível que vocês têm. Então, esse é o contexto. Né? E falando no âmbito de vocês sendo docentes, como é que vocês têm sentido esse mercado? Como é que os jovens estão chegando assim? Existe essa limitação, a falta de repertório, como o Marcelo já disse também? Do mesmo modo. Há quem já está dando aula para a gente. O professor apresentou aqui uns trabalhos de alunos que criaram peças, comunicação. E tá aqueles que vai falar assim, não, eu vou para humanas, né? Eu não vou. Só que não é só criar uma peça, é texto. Exato. É ajudar você a fazer um roteiro de viagem, ajudar você a desenvolver um estudo para saber quantos likes as pessoas dão na página do Instagram do seu concorrente. Ou seja, existe uma série de outros serviços que ainda nem descobrimos tudo, né? A gente não tem ideia onde que vai chegar. Né? Textos jornalísticos, né? Preparação de conteúdos. Então, o que a gente está descobrindo na vida acadêmica é que os alunos estão indo mais rápido do que a gente e já surge agora soluções, aplicativos para ler se aquele texto foi criado ou se aquela imagem foi criada. Né? Mas eu acredito que a pergunta tem um viés também, que a gente hoje nota em sala de aula quem é o aluno que o pai teve a oportunidade de ir em férias, em cada vez num lugar, não precisa ser num lugar luxuoso, mas o cara foi acampar, o outro foi pra praia, o outro fizeram uma viagem de carro, outra vez fizeram uma viagem de trem, outra vez fizeram uma viagem a cavalo, uma vez o cara experimentou cuscuz, a outra vez churrasco, outra vez fundia, outra vez ele foi colher, repertório, exatamente. E você nota aquele que tipo, eu passei minha vida inteira indo para a mesma praia em Santos e voltei, e minhas férias sempre foram aquilo. Eu adorava. Que eu comi, sempre aquele prato. Mas só tem o universo. Eu ouvi sempre aquela música. Né? Então, o fato de você, né, e a escola mostra ali, e a SPM tem um espaço de network muito bacana, que a gente ainda tem muitos alunos que chegam com um vasto conhecimento. Né? Pessoas que moraram às vezes no exterior, que já tiveram um trabalho voluntário e que deu para eles um repertório de uma experiência, e você tem também alunos chegando que estão com uma deficiência ainda, e acho que, né, o professor falou uma palavra que talvez seja melhor a gente explorar, que é o tal do lifelong learning, né, que é essa necessidade de você entender que quando você diz assim, não, eu estou formado, né? Porque tinha festa de formatura, para parecer que a pessoa estava pronta, né? É o David Michelangelo que ficou pronto, ele foi formado, né? Isso você vai ver que na atual estrutura pessoal e empresarial, profissional, não existe mais isso de estar formado. Exato. Né? O ChatGPT, que é o grande protagonista, talvez, da inteligência artificial generativa, que foi o primeiro aplicativo
se tornou mundialmente conhecido, assim, popularmente, né, que chegou a 1 milhão de usuários em 4, 5 dias, você vai ver que ele, quando foi lançado na versão 3, depois teve a 3.5, teve a 4 e agora tem a 4O. Isso em menos de 2 anos. Então, se você disser, não, eu aprendi ChatGPT na primeira versão, você já está atrasado. Né? Então, essa mentalidade de que você precisa desaprender algumas coisas, reaprender, aprender novamente, que eu acredito que a gente tem na escola esse ambiente, né? O professor Hermine coordena, como ele falou rapidamente, às vezes, né, a gente que escuta, acho que vale a pena dar uma luz para alguns termos, né? Ele falou assim, tem um hub de trade marketing. O que quer dizer isso? Um hub é um local de encontro em que tem atividades presenciais, online, grupos de mensagens, em que é livre. Você não precisa ser aluno da escola para participar. Comunidade. É uma comunidade, exato. E por que a gente faz isso na SPM? Porque, claro que a gente quer alunos, mas mais que isso, a SPM está comprometida com o futuro e a profissionalização do marketing no Brasil. Então, quando ela cria o hub, ela está criando mecanismos da pessoa se manter atualizada. E, claro, aquelas que têm, né, condições e que acham que é o momento, elas dizem, não, eu vou fazer um curso, então, de atualização, né? Vou fazer um curso de mestrado ou de pós-graduação, porque isso hoje cada um sabe o que quer, né? Por exemplo, você não precisa, para ser um ótimo profissional, você não precisa fazer necessariamente mestrado, né? Talvez se você quer ser um pesquisador, você precisa ser mestrado. Se você tem que fazer uma pós-graduação, um MBA, talvez, mas às vezes você, hoje lá na escola a gente tem um jeito de você ir juntando a sua carga horária de cursos de curta duração que você ganha um diploma de pós-graduação. E você que monta, então, eu quero aprender sobre persuasão, eu quero aprender sobre escrita criativa, eu quero aprender sobre inteligência artificial. Você vai montando essas horas e você vai criando o seu próprio currículo. Então, é muito mais uma questão de atitude do que necessariamente uma decisão que seja burocrática. Aquela educação disruptiva, né? Que você dá a oportunidade de um aluno realmente fazer, pensar, né? Raciocinar, sair da bolha. Né? É exatamente isso. O Pimenta falou, a gente gosta de falar que nós queremos criar a capacidade do aluno, do estudante, ter uma visão crítica. Exato. Porque assim como você vai ter pessoas que vão ser treinadas para fazer as perguntas corretas, que é o prompt, você tem que ter uma base boa para você falar isso não me serve. Porque muitas vezes você pede para a inteligência artificial fazer algum tipo de estudo e levantamento e você fala, peraí, aonde você pegou isso aí? Né? Isso não existe, isso é fake e tal. Então, são cuidados que faz com que essa nova ferramenta assim, de gestão, de criação, tem que ser bem trabalhada. Você tem que estar preparado para falar, isso não me serve, isso está errado, corrige isso aí que está errado. E acontece, às vezes você manda uma pergunta, ela manda um negócio quadrado. Esse é o tipo de exemplo que eu acredito que em poucos anos isso vai parar de acontecer, mas hoje ainda é uma competência importante essa da revisão e da análise crítica. Legal. Saindo do ambiente acadêmico agora, falando de empresa, eu acho que é interessante a gente destacar também, quais seriam as principais técnicas em IA criativa que as empresas devem acompanhar? Não sei se devem, né, mas podem. Técnicas, eu acredito que você tem várias técnicas, né? Eu acredito que você vai trabalhar com texto, por exemplo, com imagem, com vídeo, com planos de marketing, planos de venda, scripts comerciais, né? Você tem várias possibilidades de todas as áreas dentro de uma empresa, né? Eu tenho um curso lá na SPM, que é de férias, que ele recém acabou uma turma, vai ter uma outra turma agora em fevereiro do ano que vem. A gente tem outros cursos de atualização antes disso, acontecendo em outubro, em setembro, em que você vê alunos do RH. No RH você muda o processo de seleção, de avaliação, de construção de planos de salário, de PDI, né, de planos de desenvolvimento individual. Você vai trabalhar isso em compras, você vai ter isso em logística, você vai ter no marketing, você vai ter em vendas, você vai ter na própria diretoria com a construção de atas, relatórios e outros
até deliberações que precisam ser cumpridas por outras áreas, que termina a reunião automaticamente, os responsáveis já são avisados dos novos prazos, né? Então, você tem uma série de técnicas que podem ser incorporadas em todas as áreas e vai depender do seu negócio, da sua indústria, do seu porte de empresa, porque existe hoje a inteligência artificial que ela pode ser usada por um MEI ou por uma pessoa que ainda está buscando se formalizar, e isso pode ser uma super oportunidade. Dá um direcionamento. Porque a pessoa pode, eu digo nessa turma que recentemente a gente finalizou, a gente tinha cerca de 4 donos de urgências, que eram pessoas assim que eram elas, né? Eu sou o dono da minha agência. E a gente tava, e eles todos reclamando da mesma história. É porque o cara não me valoriza, porque ele fica reclamando do preço. Eu disse, não, mas isso é normal, porque hoje, para você ser uma urgência, você tem que ter um foco muito grande. Então, por exemplo, um dos estudantes saiu de lá com uma visão de que ele poderia se especializar numa urgência de criar apresentações em 4 horas. Então, esse seria o diferencial. Hoje você não tem em São Paulo ou no Brasil um serviço online que você diz, olha, eu preciso uma apresentação para fazer para o meu chefe ou para a minha empresa aqui, e em 4 horas você me ajuda? Cara, manda lá as informações e eu te faço. Então, quer dizer, ele vai focar talvez nesse mercado. Um outro que estava nessa situação identificou uma possibilidade de utilizar a automação no WhatsApp para falar com produtores rurais, e dele então se transformar numa agência focada nesse nicho, porque o mundo rural, né, agro brasileiro, ele roda sobre o WhatsApp, né, dentro de uma fazenda, né, é muito difícil do cara sentar num computador para ele acessar, mas o WhatsApp todo mundo tem no bolso. Verdade. Então ele viu essa oportunidade. Então eu prefiro, acredito que o professor Marcelo também tenha essa visão, né, de que a gente está vivendo um momento de muitas oportunidades, que aquelas pessoas que tiverem uma iniciativa e um desejo de sair atrás, de se formar, de pesquisar, de encontrar um nicho criativo, de realmente gerar um valor para um segmento específico de cliente, vai conseguir surfar nessa onda da inteligência artificial que, como a gente estava falando aí, ela está recém começando. Legal. A gente pode até pensar na formação de produtos, né? Porque a gente fala muito em processos, mas esquece de produtos. Tem uma empresa, quase não é mais uma startup do mercado, surgiu aí anos atrás, que criou uma inteligência artificial, que é um chefe de cozinha, que é o Giuseppe, e ele consegue investigar todos os vegetais do mundo, que nós consumimos, sei lá, a gente consome 400 tipos de vegetais no mundo, sendo que tem 40 mil vegetais, não lembro o número, estou chutando. Sim. Só que eles conseguem pegar as propriedades de alimentos proteicos de carne e de animal. Sim. Então, eles criaram lá, por exemplo, um leite totalmente vegetal, e a inteligência artificial colocou lá vegetais que trazem o sabor do leite, e tinha uma beterraba lá, né? Aí, na hora que recebeu o leite, falou, olha, ok, tem sabor de leite, só que o leite é branco e o beterraba deixou vermelho. Ele já colocou lá chicória, colocou outros tipos de vegetais. Criou uma variação. Tirou o roxo da beterraba e criou leite. Então, a inteligência artificial criando hambúrguer, sorvete, leite e vários tipos de alimentos com vegetais, até com aquelas plantas que a gente não está acostumado a comer, né? Plantas não tradicionais. Planks. Tradicionais. Que a gente não está acostumado. Exato. Né? Ora pronobis, não, tem várias por aí. Então, não só em processos criativos de gestão, mas também em produtos. Bom, você pergunta, quais são os produtos que as pessoas mais buscam no Google? Isso é fácil, qualquer um faz. Exato. Mas que tragam soluções tal, pesquisa os sites que tem like. As empresas podem partir para um processo de inovação a partir de uma inteligência artificial treinada para te dar essa resposta. Qual é o podcast que ainda não foi feito? Né? E vai trazendo soluções para vocês. Sensacional. Bom, você está tendo uma aula literalmente aqui com esses dois docentes da ESPM, trazendo novidades nessa parceria também com a Brasil Promotion. A gente tinha inúmeras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é escasso. Mas olha, já está de bom tamanho para que a gente possa realmente ter
futuramente novos papos, novas conversas, novos podcasts tratando desses e muitos outros assuntos, né, com pessoas tão gabaritadas como o Marcelo Hermini e também o Pimenta. Obrigado pela participação. Eu gostaria que vocês deixassem as suas mídias sociais, principalmente o Pimenta, que é ativo nessa área aí, que é super conhecido. Legal. Para me seguir no YouTube, eu tenho regularmente a publicação de vídeos que tratam sobre esse tema, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é Marcelo Pimenta Inovador. Mas antes de passar aqui para o meu colega finalizar, né, eu acho que é importante a gente terminar esse papo mostrando que estamos iniciando uma nova onda e ainda há espaço nesse barco para você. Então não fique nessa dúvida, não fique achando que você não está preparado ou preparada. Hoje esses aplicativos são tão fáceis de usar quanto o Google ou qualquer joguinho que você pode estar usando, só que você tem a condição de usar essa tecnologia a seu favor, né, para criar sua marca pessoal, fazer com que você seja um profissional ou uma profissional realmente diferenciado no mercado. Então fica o convite para que você venha para esse lado e entenda que isso não vai de nenhuma forma te desumanizar, né, que há uma confusão às vezes achando a inteligência artificial vai desumanizar. Não, isso vai permitir que as relações a gente tenha mais tempo para curtir os bons momentos da vida, porque as tarefas repetitivas a inteligência artificial vai fazer pela gente. Sensacional. LinkedIn, o tradicional, Marcelo Hermini, acho que vai aparecer o nome na tela. Convido a visitar o site da SPM, conhecer os cursos que nós temos lá, me procure pela essa rede social, o Instagram. Se tiver alguma dúvida, alguma orientação, quando o tema for trade marketing, a gente pode agregar bastante, assim como inovações que estão surgindo. Na pandemia, eu acompanhei no dia 30 de março, assim, meio de abril, uma palestra de um grande executivo da Ambev, dizendo que com a pandemia a Ambev antecipou os seus planos. Ela tinha apenas 12 contratos com redes de supermercados de e-commerce e no final do mês de março ela estava com 120 contratos, né? Então, muitas empresas anteciparam os seus programas de e-commerce por causa da pandemia. Não, eles estavam atrasados. Exato. A inteligência artificial é assim, ainda há espaço, que nem o Pimenta falou, não dá para você ficar de costas a isso, você pode ter com mais intensidade ou menos intensidade, mas o mercado vai exigir profissionais, novas carreiras, novos profissionais que vão ocupar esse espaço e os alunos e estudantes podem ser algum desses profissionais. E se você quer se destacar nesse mercado, procura a SPM, que com certeza você teve uma pequena parcela do que você vai ter de conhecimento através da SPM e dos seus docentes. Aguarde a parceria com a Brasil Promotion e muita novidade para frente. E uma outra novidade é o seguinte, né, que eu acho que é legal de destacar, né, porque aqui hoje a gente só falou, né, mas hoje na SPM a gente usa metodologias ativas de aprendizagem. Então o que isso significa? Ninguém fica ouvindo a gente falar. Né, ouve um pouquinho, trabalha um pouquinho, e trabalha não é com casos da Ambev ou da coisa, não, é o caso da sua empresa, é da tua carreira, né? Então pode vir que a gente está lá preparado para recebê-los. Obrigado mais uma vez pela presença, pela palestra, que realmente o pessoal estava muito atento e foi muito satisfatório. Prazer foi meu, uma aula aqui literalmente falando. Obrigado. Tá bom, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Ficamos por aqui nesse segundo episódio do primeiro dia do podcast aqui da Brasil Promotion, realizado pela Bravo Comunicação em parceria com o Ecos Studio. E é claro, esses 3 dias teremos mais papos com mais pessoas interessantes e também, é claro, assuntos que têm a ver com o seu nicho, com o seu negócio. Como o próprio Pimenta falou, vale a pena você investir na sua carreira e investir em você. Você conferiu o podcast Brasil Promotion, uma conversa sobre marketing, varejo e negócios. Realização Bravo Comunicação e Estúdio Ecos.